E sempre com ele aqui também no Nova Manhã, Diego Amorim. Bom dia para você, Diego. Hoje com um convidado, não? É isso, Michele. Bom dia a você. Uma alegria voltar a falar com você no ar aqui no Nova Manhã. Bom dia, Ana. Bom dia. Uma excelente semana a todos que nos acompanham pela Nova Brasil FM em todo o país. Nós já estamos aqui em nossos estúdios em Brasília com o senador Everton Rocha, ele que é do PDT do Maranhão e gentilmente atendeu o nosso convite para vir até aqui aos nossos estúdios. Senador, muito bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, bom dia, Michele, Trombelli, Ana Pellicer, tá certo? Isso. Ana Pellicer. Certíssimo. E bom dia a todos os ouvintes, internautas da Nova Manhã, que estão nos oportunizando aí conversar com vocês neste momento. Ótima segunda-feira para todos. Vamos lá. Senador está aqui porque ele é o relator da indicação do Flávio Dino a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa indicação precisa ser aprovada pelo Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, a conhecida CCJ, e depois no plenário do Senado. Há uma expectativa aí dessa sabatina no próximo dia 13. E eu pergunto ao senhor, senador, quando um presidente indica um nome ao Supremo Tribunal Federal, ele não tem ali talvez o número exato de votos que esse indicado vai ter no Senado, mas já se tem um termômetro, né? Esse indicado, antes da sabatina, percorre os gabinetes dos senadores, alguns chegam a organizar encontros informais também com esses senadores que acabam sendo seus eleitores nessa missão de se chegar ao Supremo. A pergunta que eu faço ao senhor é, senador, para que serve uma sabatina? Olha, na verdade você tem alguns precedentes e ela além de poder fazer com que qualquer parlamentar tire qualquer tipo de dúvida, aprofunde algum tipo de tema, suscite algum futuro impedimento em algum tipo de assunto que venha deixar desconfortável o indicado sabatinado para sua determinada função, possa acontecer. Então, além de você conhecer temas importantes que podem, repito, suscitar alguma dúvida de quem tem o direito de escolher a autoridade sabatinada, porque quem está me ouvindo é importante saber que não é apenas para vagas no Supremo Tribunal Federal. Sim, são várias autoridades. São vários tipos de autoridades, embaixadores no mundo todo, as agências. Então você tem aí um leque muito grande que o Senado Federal, através das suas agências, Banco Central, então assim, sim, são muitas, CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que é a instância maior do Ministério Público do Brasil, o CNJ, que é a instância maior do Judiciário no Brasil. Então ela serve justamente para você poder aprofundar e extrair o máximo possível do que o sabatinado pensa em relação à sua função ou à função que ele está disposto a exercer a partir do momento que for aprovado pela Casa. E uma coisa é a conversa informal no gabinete, a outra é ali, ao vivo e a cores, com as imagens da TV Senado, senador? E também a desenvoltura do sabatinado. Já aconteceu muito de o sabatinado passar tranquilo na CCJ, às vezes ter problema no plenário, justamente pela desenvoltura ou pela postura que ele acabou tendo em determinado assunto. Durante e isso a sabatina. Acabou que contamina e acaba atrapalhando e tudo. Mas, no geral, nas linhas gerais, o sabatinado ele já vai com isso construído, por isso que ele faz esse trabalho ali corpo a corpo, porque você acaba também tendo mais tempo e mais condição de aprofundar. Às vezes uma visita demora 1 hora num gabinete, né? Sim. E ele vai lá, conversa, você troca informações, você tá ali sabendo se tem sintonia determinados temas que você luta, o que você defende lá dentro, o que ele pensa enquanto aquele determinado assunto. Então isso vai facilitando também para você poder extrair o máximo possível e fazer com que chegue lá na hora no momento da sabatina, você chegue já com uma opinião mais formada. Né? E você fez uma referência legal, Diego, é importante. O presidente, quando ele manda a comunicação, obviamente, ele tem o seu líder de governo, ele tem a sua base, e isso ele também faz com seus mais próximos uma espécie de precursão. Então você sonda, né, o ambiente para saber se tem condição ou não de avançar na agenda. A indicação do Flávio Dino ao Supremo foi uma indicação técnica e ou política, senador?
Vamos botar técnica barra política, porque você tem um ministro que consegue unificar, um candidato a ministro que consegue unificar de forma muito, muito positiva as duas. Por quê? Porque, como todos sabem e sempre falaram, o Supremo Tribunal Federal é uma indicação política, é do presidente da República, ele não é concurso público, então, portanto, é uma indicação política. E segundo, os critérios. Então, quais são os critérios que tem que se ter? Notório saber jurídico, reputação ilibada e vários outros critérios. Então, o que vai acontecer? Você junta os dois e consegue fazer com que o indicado, ele não precise ser tecnicamente criminalizado pela política. Ou seja, como é que você tem uma indicação política e não vai saber falar ou não vai saber fazer com que essa parte política seja colocada com o P maiúsculo, dizer, olha, a boa ou a grande ou a política participou diretamente de forma altiva dentro de um processo. Quando foi a última vez que um senador da República foi indicado para a Corte Suprema, né, com as características, repito, técnicas que o Flávio Dino tem. Então, é importante se ter isso muito claro até para poder nós termos tranquilidade na hora de escolher. 7h15, Michele Trombelli. Senador Everton, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Gostaria de perguntar como é atualmente a sua relação com o ministro Flávio Dino, o senhor que já foi um grande aliado, ele é seu conterrâneo. Depois há a informação aqui de que vocês se afastaram, não sei se foi por causa da questão da sucessão do governo estadual, mas hoje em dia como é a sua relação e de que forma isso vai influenciar o seu relatório? Olha, nós nos afastamos na eleição passada, eu não concordei com o candidato escolhido por ele lá no Maranhão e com isso não tivemos juntos na eleição estadual. Só que em momento algum na eleição houve qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de movimento que quebrasse ponte, principalmente de respeito que nós sempre tivemos de forma muito mútua. Então, para mim é um episódio pontual, estadual localizado, né? A questão da escolha, que ele tinha todo o direito, né? Como o fez, e eu todo o direito de também não concordar e seguir um outro caminho como eu fiz. Só que o nosso caminho aqui em Brasília sempre foi no mesmo campo político, ele faz parte do governo do presidente Lula, eu faço parte da base de apoio, nossos partidos, ele é do PSB e eu sou do PDT, não sou político de ocasião ou de momento. O Diego, eu fiz referência a semana passada, Michele, justamente para essa questão das minhas posições. Quem for puxar, eu sou do Partido Democrático Trabalhista desde a minha origem, não da origem do partido. Eu, 15 anos de idade, sem ter título de eleitor, eu já era da Juventude Socialista do PDT lá no Maranhão. Lá nós fizemos um combate bem combatido, muito forte na época com o Grupo Sarney. Então, quando o Flávio se propôs sair da magistratura para ser político, eu já estava ali no movimento estudantil, entrando ali na luta com o Jackson Lago para ser governador do Maranhão, que se tornou em 2006, depois de muita luta lá no estado. Um dia eu vou contar sobre essa história aqui, que muitos que estão começando agora precisam estar lembrando como que foram, né, esses movimentos ali persistentes, altivos, que se teve ainda muitos de resistência pelos estados. Então, quando o Flávio se propõe, eu já estava no mandato de deputado federal, na primeira eleição dele que ele vence, em 2014, eu já estava no mandato de deputado federal. Então eu não me aliei a ele por circunstância de poder, porque ele já era governador, porque ele estava mandando alguma coisa. Pelo contrário, era um sonho quase impossível derrotar um grupo muito organizado que tinha lá no estado na época. E de lá para cá, eu sempre tive o mesmo lado da vida aqui no campo progressista, então foi muito tranquilo. Então essa minha relação com ele, ela é muito respeitosa, uma relação sempre muito fraterna, e eu tenho certeza que da parte dele está superado o episódio de 2022, como também já foi da minha, e eu tenho certeza que nós temos que cada um olhar para frente, agora cada um na sua perspectiva de onde estiver. Senador, obviamente. nesse campo progressista ao qual o senhor pertence, havia uma expectativa muito grande de que nessa segunda indicação do presidente Lula ao STF viesse uma mulher, até mesmo uma mulher negra, era um pedido mais específico ainda de vários atores políticos aí do campo da esquerda. E a indicação é a de Flávio Dino. Como é que o senhor vai lidar com essas reações, digamos assim, mais ideológicas dessa indicação que o senhor relatou?
Eu já me deparo, né? Eu sempre ouço, principalmente dos movimentos sociais e tudo, e eu converso longamente. Eu digo, não desmerecendo jamais, eu quero ser jamais mal interpretado, mas assim, tem muitas coisas que a gente precisa ter muita calma na hora de fazer determinadas reivindicações. Por exemplo, pauta feminina. Eu sou o único representante masculino na bancada do Senado do Maranhão. Sou eu e mais 2 senadoras. Claro que não dá para comparar com a segunda, que ainda está na condição de suplente do Flávio Dino, mas eu sei que a primeira, a Elisiane, ela tem uma pauta, né, que cuida muito das mulheres, bababá, mas eu não me vejo em nada atrás dela na pauta feminina do que eu ajudo a cuidar, principalmente na política pública do Maranhão. Eu levei para lá o Hospital de Amor, lá para o Maranhão, que cuida exclusivamente das mulheres lá no estado. A Lei Maria da Penha hoje está evoluída, principalmente no que trata idosos e crianças. Eu fui o autor dessa lei que ajudou a tornar o crime hediondo. Nós temos os conselhos tutelares, não tem nenhum político no Maranhão que mais ajudou com kits de conselhos tutelares para ajudar justamente as nossas mães lá na ponta. Patrulhas da polícia, esse ano mesmo, 8 patrulhas da Polícia Militar em 8 novos municípios foram criadas, patrulhas Maria da Penha, também pelo senador Everton. Então assim, não é só estar lá uma mulher, mas é estar lá a pauta que defenda a mulher, o negro, o índio, as minorias, e eu tenho certeza que essa sensibilidade o Flávio Dino tem e não vai ter dificuldade nenhuma deles amanhã entender e se sentir representados. A gente está caminhando para o fim, senador, do nosso tempo aqui na Nova Brasil FM, mas há tempo de perguntar para o senhor o seguinte: certamente um dos assuntos mais explorados nessa sabatina vai ser essa visita recente de uma esposa de um líder de uma facção criminosa que esteve em reuniões aqui em Brasília, incluindo no Ministério da Justiça, à época comandado pelo Flávio Dino. Flávio Dino não recebeu essa mulher, mas um de seus secretários recebeu, chegou inclusive a reconhecer o erro. Lá no Ministério da Justiça eles mudaram o controle do acesso de pessoas após esse episódio. Esse assunto será abordado pelo senhor no relatório, senador? Não, por mim não, mas se algum colega o fizer, é a primeira vez, inclusive, que eu vou falar em público sobre esse assunto. Eu fiz uma nota de desagravo às calúnias, porque para mim foi calúnias e injustiças que ele estava sofrendo nesse episódio. Porque se você for parar de verdade para responsabilizar alguém, vamos começar pelo governador do Amazonas, porque quem faz a seleção do delegado, eu participei muito de movimento social, então eu sei como é que funciona isso, né? Eu fui da UNE, fui da UBS, fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, então assim, quem faz essa seleção do delegado é a Secretaria de Estado lá do Estado do Amazonas. E quem faz a emissão do custeio de toda essa despesa é o governo do Estado. Então, se alguém mandou para cá esse representante, que eu não estou aqui julgando ele se está certo ou errado, foi o governador de lá. E aí, para os apaixonados de plantão que já vivem ali na dicotomia, quem é do lado do Lula não presta é bandido, quem está do lado do Bolsonaro é tudo bacana. Lá o governador é do Bolsonaro. Então, assim, vamos com calma, porque com certeza, no meio de tantos delegados desses, e foi pela sociedade civil essa indicação, passou batido lá por eles, nem por isso a gente passou atacando ou criminalizando ou dizendo que houve má fé da parte do governador, que eu tenho certeza que ele também não sabia e não imaginava. Então, eu acredito que não vai chegar a esse ponto, mas se chegar, não tem problema nenhum fazer esse tipo de esclarecimento. Senador, um bate-bola prático aqui pra gente finalizar. Michele, por favor. Não, pode finalizar, eu faço a minha última daqui a pouquinho, sem problemas. Eu só queria pegar a questão da data, dia 13, está confirmado a sabatina? 13 de dezembro, eu já entreguei o relatório sexta-feira, o que vai ser lido para ser dado vistas ao coletiva, à CCJ, por conta do prazo regimental. Então eu quero já, quarta-feira, o presidente Davi Alcolumbre já está chamando a sessão da CCJ, onde eu e o senador Jacques Wagner vamos fazer a releitura dos nossos relatórios para daí dar vistas coletivas e na outra quarta, dia 13, podermos levar a todos os membros da CCJ a apreciação deles quanto aos sabatinados, porque tem o Paulo Gornet também da PGR. Indicado à Procuradoria-Geral da República. Era essa uma outra pergunta. O fato do Paulo Gornet ser sabatinado no mesmo dia do Flávio Dino, isso não atrapalha, senador? Não, de forma alguma. Você
já teve agora mesmo, semana retrasada, a sabatina simultânea de membros do CNMP, que trata um colegiado e um órgão totalmente diferente, e o do CNJ, que trata também outra. Então, foi feito em tempos simultâneos, mas respeitando o regimento e dando tempo suficiente para que todos tirem as suas dúvidas em relação ao seu sabatinado. Finaliza num dia só, CCJ plenário, ou vão ser precisos 2 dias? A ideia é um esforço concentrado para poder se concluir tudo no mesmo dia. Flávio Dino será aprovado? Ele leva para o segundo. Flávio Dino será aprovado? Eu dei um chute ontem à noite, um chute assim, né, conversando com os colegas. Acho que ele tem aí, no mínimo, um piso de 50 e um teto de 62. Hoje, se fosse hoje, ele teria entre 53 e 55 votos. Serão necessários pelo menos 41 votos. Muito bem. Michele? É isso. Acho que ele respondeu tudo já. O nosso tempo, infelizmente, acabou aqui. Mas agradeço demais a participação aí no nosso estúdio em Brasília, ao senador e a você também, Diego. Eu quero, já que meu tempo terminou, eu quero parabenizar a Nova Brasil, né, aqui nesse momento a Nova Manhã, pela excelente participação e inserção nesse momento novo do jornalismo, né, dessa empresa que está, sem dúvida nenhuma, que está mais crescendo e com muito pé no chão e com muita responsabilidade dentro do jornalismo no nosso país. Então, estava precisando nesse horário. Parabéns, porque eu tenho certeza que vocês estão vindo para ficar. Obrigado pela entrevista e pela visita. Senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, relator da indicação do Flávio Dino ao STF. Michele, volto com você. Uma excelente semana. Até amanhã.